Shalom a todos, estudo semanal 4 de agosto de 2018. O título do estudo desta semana é Ekev, por causa. Leituras Deuteronômio 7:12 a 11:25, Isaías 49:14 a 51:3 e Romanos 8, de 31 a 39. Deuteronômio 7, de 12 a 18 diz: Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhe com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. O estudo desta semana tem como título Ekev. O significado é por causa e tem semelhança com Akev, que significa calcanhar. Na realidade, esse termo está relacionado com obediência e recompensas. E Yahvé Gimolá, o Senhor recompensa. Alguns textos bíblicos. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué 1:7. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. Jó 18:9. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Salmo 26:12. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Versículos relacionados com por causa e também com pés. A tônica é a obediência. Muito interessante esse estudo, pois nos leva a meditar na leitura que nos exorta a sermos fiéis nas mais pequeninas coisas. Temos aprendido que é mais fácil destruir gigantes que raposinhas. A Escritura diz que um abismo leva a outro abismo. Salmo 42:7. Abismo chama abismo. A igreja perdeu muito no decorrer dos séculos por causa da negligência com relação à palavra de Deus. Muitos líderes chegaram a dizer que o Sermão do Monte não era destinado à igreja, e sim aos judeus por ocasião do reino milenar. Um vazamento começa pequeno, da mesma forma um incêndio ou qualquer outra coisa. Se não formos fiéis nas pequenas coisas, não seremos nas maiores, disse Jesus Cristo em Lucas 16, verso 10. Em Mateus 5,19, a palavra nos diz o seguinte: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. A próxima leitura deste estudo é muito especial, pois fala como Deus conduz seus filhos, ainda que os tenha que disciplinar. Ele sempre está presente, cumprindo suas maravilhosas promessas de perdão e de restauração. Deuteronômio 8, de 1 a 18. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo temor diante dele, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras de figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los a provas, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A passagem que lemos fala a respeito da fidelidade de Deus em nos conduzir como um bom pai que disciplina seus filhos com amor e os conduz a lugares maravilhosos. Também fala da riqueza da cidade, seus frutos, fontes, etc. Algumas reflexões interessantes. Por exemplo, quando o texto fala de riquezas, não cita prata ou ouro, pois esses representam valores passageiros que quase sempre não contribuem para o bem do indivíduo e sim para ciúmes, invejas e disputas. Quando fala dos frutos da terra, cita os 7 principais para a saúde do homem: trigo, cevada, videira, figueira, romeira, oliveira e mel, o mel das tamareiras. Havia outras frutas, como a maçã, por exemplo, mas as frutas referidas acima, quando ingeridas na devida proporção, são fundamentais para a saúde do homem. Também a promessa não inclui rios, e sim fontes. A terra dependeria das chuvas, como sinal de dependência do Senhor. Tudo com fartura aos obedientes à aliança com Deus. Ekev, o porquê na obediência? É porque há recompensa. Isaías 49, de 14 a 21. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes.
Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Filhos gerados no luto, filhos que não foram gerados, mas agora são filhos. Este lugar é pequeno para tantos, ainda estão vivas em minha memória as promessas de Deus. Segundo Crônicas 2:9, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Também Isaías 60:22, o mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu não sei quanto a vocês, mas meu coração arde de amor pela minha cidade, principalmente em saber que esta é a vontade de Deus, e se eu obedecer às suas leis, receberei sua recompensa em bênçãos sobre a minha vida, família, filhos, igreja e ministério. Aliás, já tenho recebido antecipadamente, porque Deus é bom. Aleluia. Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso conhecer o Deus eterno e seus propósitos. Somos chamados por Ele de o povo da aliança. O estudo da sua palavra nos protege dos inimigos de nossas almas. Vamos reavaliar nossas vidas, chamados e ministérios, para que não ocorra estarmos trabalhando em vão, fazendo a nossa obra, realizando os nossos sonhos, lutando com nossas forças. Quando estamos no centro da vontade de Deus, a vitória é garantida. Teremos a provisão para as nossas necessidades, as chuvas, provisão no tempo próprio, a vitória contra os nossos inimigos e os filhos como flechas em volta de nossas mesas. Ekev, por quê? Se, por causa, como resultado, etc. Por causa dele que nos amou primeiro e nos chamou, nos salvou e nos fez filhos e parte de sua família. A ele honra e glória para todos sempre. Amém. Shabbat Shalom.